Just wanna be with you. Olá, lindezas! Hoje eu trago dúvidas em relação aos arquétipos. Hoje o vídeo vai ser sobre a quantidade de arquétipos e o que vai determinar algumas coisas. Então eu vou trazer uma linguagem um pouco didática em relação a isso. E eu até fiz um gráficozinho para que vocês possam entender, né? E te sanar todas as dúvidas em relação a isso, né? Porque eu sempre falo nos outros vídeos e eu acho que eu não me fiz entender muito bem. Então eu trago aqui uma visão um pouco mais didática que vai fazer com que vocês entendam bem em relação a usar quantidade de arquétipos e tudo mais, né? Porque às vezes dá esses panes de achar que quantidade é melhor do que qualidade. E às vezes a gente faz um emaranhado maior do que necessário. E aí acaba bloqueando mais, dando mais catarses do que deveria, tá? Então hoje o vídeo vai falar sobre a quantidade de arquétipos e o que pode ser usado junto, tá? Tenho que agradecer só um minutinho aí, Edileuza, que comentou que foi a inspiradora a perguntar sobre 2 arquétipos juntos num outro vídeo. Edileuza perguntou em relação à quantidade dos arquétipos, tá? Se podia usar junto um arquétipo com o outro. Então, vamos, primeiro de tudo, vamos identificar e entender que nós somos arquétipos. Nós, seres humanos, nós somos animais e nós somos arquétipos. Arquétipos mais complexos. Por quê? Porque somos uma soma vibracional, tudo na face dessa terra são vibrações, né? Os arquétipos nada mais são do que um modelo, o primeiro modelo de uma vibração, tá? Um padrão, que foi ao longo do tempo se ramificando. Mas existem alguns padrões que são os mesmos, eles se desenvolvem. Mas nesse desenvolvimento, nessa evolução do nosso sistema em que existimos, um arquétipo funde com o outro. E assim vamos criando tudo que existe, tá? Tudo o que existe é vibração e energia, exatamente tudo. São átomos, dentro dos átomos tem os quarks, né, as partículas, e aí isso a gente aprende na escola, né, que quando, aí a gente sabe o que é gasoso, o que é líquido, o que é sólido, né, a gente estudou isso em física, não é mesmo? Então a gente sabe que os átomos são energias que quando estão muito juntos é sólido, quando está um pouquinho separado é líquido, e quando está totalmente separado é gasoso. A gente não consegue enxergar o ar, né? Mas ele está aqui. Percebe? A energia é a mesma coisa e tudo que existe. Resumir bem numa linguagem de primeiro ano, né? Eu acho que todo mundo entendeu. E é isso, lindezas. Nunca vou me cansar de explicar isso, porque quanto mais a gente entende isso e a gente grava na nossa mente, mais fácil a gente entende o resto todo, né? Se a gente consegue entender isso, né? Consegue entender esse sistema, o celular tá gravando, tá fazendo toda uma comunicação vibracional, transformando isso em uma imagem para deixar gravadinho, para eu
postar no YouTube um sistema também, uma nuvem, que vai chegar para cada um de vocês. Se a gente entende isso, tudo melhora. Então, vamos lá. Arquétipos, quantidades de arquétipos, sim ou não, quantidade, se usa junto, se usa separado. Vamos começar por nós. Nós somos arquétipos. Nós somos uma fração de centelha, uma energia em animal, em forma animal, que dá a primeira camada do nosso ser, corpo físico, corpo, Muladhara, base, chakra, físico, tudo o que representa a nossa humanidade, a evolução animal, as características da raça são N características. Nós somos, nós comemos de um tudo. Esqueci a palavra, por isso que eu não disse a palavra agora. Nós comemos de um tudo, né? Nós nos relacionamos, falamos, pensamos. Alguns não pensam, mas é para pensar. Então, nós temos essa razão, sentimentos, nós não somos como os animais da cadeia abaixo, percebe? Nossa, uau! A gente é acima de leões. Olha só que sacada, galera. Percebe, lindezas? Então, nós somos arquétipos e nós temos todas essas informações só aqui, só no DNA. Olha que punk, né? Só no DNA, nos ancestrais, né? Em todas as partículas nós temos informações vibracionais, né? Somadas de pais, de mães, de avós e assim sucessivamente. Depois nós temos uma segunda camada do nosso ser que nós temos. Todas essas camadas aqui somos nós. São arquétipos. São vibrações, canais energéticos que compõem o nosso ser integral. Eu explico isso no meu curso. Se sentir, vou deixar o link aqui embaixo. Dando uma pausa aí, já peço para deixar o seu like para não perder nenhum conteúdo. Comenta dizendo o que você achou depois do vídeo. Não se esquece de sugerir qual é o arquétipo que você quer assistir amanhã. Dá sugestões e tudo mais. Não se esquece de se inscrever no canal, de curtir e de compartilhar com quem você gosta, que gosta de autoconhecimento, gosta desses papos transcendentes, né, de expansão da consciência, e faça a sua parte para que o mundo seja cada vez melhor, né? Que o nosso mundo ao nosso redor, não vamos generalizar, fazer a coisa tão grande assim que parece impossível, mas o nosso mundo particular, né? O nosso ambiente ao nosso redor. Então, vamos compartilhar coisas boas, que façam com que a gente aprenda, que a gente perceba as coisas de uma forma melhor. Então, segunda camada, já temos as percepções, já temos os instintos, já temos aquela coisa da atração, da sobrevivência, do movimento de ter que fazer as coisas. É um arquétipo. Todos nós temos todos esses arquétipos, todos nós, tá? Uns menos, outros mais, uns bloqueados, outros não. E é isso que eu ensino no meu curso, a gente alinhar eles e que eles funcionem de forma original que o Criador, Deus, fez, tá? Então, essas camadas são arquetípicas. Terceira camada da nossa persona, o que dá as características do nosso personagem, do que a gente veio manifestar e fazer. O que eu sou e vim representar. E saúde, equilíbrio, harmonia, amor, Deus que habita o nosso coração,
camada comunicativa, Vishuddha, se expressar, se comunicar, ter essas ideias, né, do pensar, do sentir expressadas, né, é a materialização do verbo. Depois temos a nossa intuição, central de comando, todas as programações que foram registradas para a gente manifestar aqui. E depois temos o nosso fio, a nossa camada de comunicação com o divino, a nossa alma, a nossa junção de tudo e tudo que nos conecta com as outras almas, que nos conectam com todo o resto. Por que eu resolvi fazer isso? Isso foi só um resumo para vocês entenderem que tudo isso, olha só, são 7 camadas de informação. A primeira camada, ela fala sobre as informações que cada célula tem. Que como se fosse nós, com as nossas informações, no meio desse organismo Terra. Olha só, percebe? Partindo desse princípio, vamos para a parte mais importante. Os animais também são arquétipos e também têm as suas camadas. Tudo o que existe é comunicação, tudo que existe na natureza é uma comunicação com uma camada nossa. Os primeiros chakras, eles têm elementos que representam cada camada. Primeira camada terra, segunda camada água, terceira camada fogo, quarta camada ar e assim sucessivamente. Claro, existem elementos que a gente não enxerga e não sabe, ainda não foi descoberto. Entre outras coisas que está além da nossa consciência, da nossa capacidade de entender. A gente é muito ignorante. A gente era para estar muito mais elevado, muito mais inteligente. A humanidade, o animal, ser humano, era para estar muito mais avançado e a gente deu uma regredidinha ali porque a gente fica ali nos primeiros degraizinhos. Né? A gente não expande, a gente não quer saber mais. Né? A gente quer saber do ego, né? Da minha persona, da terceira camada, da camada do poder. Né? Mas o que eu quero dizer é que tudo que existe na natureza, fora de nós, está em comunicação com uma camada, tá? Essa primeira coisa que precisamos saber, tá? Uma ave, ela vai representar a nossa camada, provavelmente, tá? Do ar. E assim sucessivamente, tá? Um animal da água vai agir na nossa camada do elemento água. Não é regra, não é lei isso. Mas a maioria é. Acho que dá para entender, tá? Outra coisa, nós temos que identificar, dentre tudo isso, do nosso alinhamento com a nossa persona, com o nosso personagem, o que a gente veio manifestar aqui, o que já é da nossa natureza. Nós temos afinidades. Qual é o seu animal favorito? Percebe? Qual é a sua música favorita? Eu já trago isso em vários outros vídeos aqui no canal. É só você se aprofundar aqui no canal, você vai ter grandes ferramentas, grandes conteúdos que vai te auxiliar no teu autoconhecimento e vai dar um boom. Mas esse vídeo aqui já vai ser bem resumido em relação a isso, né? Porque eu trago, olha só, o que é, eu gosto tanto de, sei lá, de gato, tá? Existe aquela vibração em comunicação fluida já com o teu sistema vibracional.
Esse animal, ele rege uma camada do teu ser e faz uma comunicação que te traz independência. Então a gente já sabe que você é uma pessoa independente, que você percebe? Uma pessoa que faz por si, que se basta. Aí a gente já encaixa em várias características. Isso é só um exemplo, tá? Então você tem que analisar o que você representa, o que você veio manifestar, tanto no seu profissional, tanto na sua vida amorosa, o que você veio, qual é a tua personagem, qual é o teu personagem, qual é a tua persona, o que você veio manifestar aqui nessa existência. A partir daí você vai saber alguns arquétipos que você já compõem o teu ser integral. Bingo, né? E nisso, a gente já consegue saber o que vai fluir com você, se você quiser usar um arquétipo para realçar o que você já tem, ou se algum desses arquétipos que você não vivencia, mas você quer vivenciar, quer alinhar, quer trazer para tua vida, essa soma vibracional, porque você vai estar acoplando uma vibração já no meio desse monte de emaranhado aqui, que você já tem. As suas dificuldades, porque isso daqui é a perfeição, né? Tá? Eu tentei fazer iguaizinhos, né? E em harmonia, né? Normalmente não é assim. A maioria, inclusive, das pessoas, infelizmente, são retraídas. Várias camadas são muito retraídas, muito densas. Então prevalece as primeiras camadas animais, egóicas, né? E tudo muito apertado, não é expansivo. Quanto mais alinhado a gente está, mais em expansão, o nosso ser integral, ele percorre quilômetros, metros e metros e metros, né? Buda tinha quilômetros do campo dele expandido. É por isso que ele fazia tanta diferença na vida das pessoas. Jesus. Então, a gente entender isso, né? Entender o que está nos desalinhando, o que a gente quer alinhar com o nosso ser. A gente vai fazer um alinhamento e vai agregar o que combina com a gente. Não é assim, ó. A fulana lá usou tal arquétipo, chegou um vídeo pra mim aqui falando de um arquétipo, eu vou usar aquele arquétipo ali. Não. Eu não recomendo isso. Claro, você pode fazer, você é livre, né? Nós vivemos ainda na democracia. Então a gente faz o que se quer, né? Você faz o que você quiser da sua vida. Mas não é o que eu recomendo. Não é certo usar qualquer coisa a troco de nada, porque você não sabe como é que aquele arquétipo vai somar com a tua vibração e qual resultado que tu vai ter. Percebe? Você tem uma assinatura vibracional. Você vai colocar um mais, tananã, tananã, e aí vai ter um outro resultado. Muitas vezes, quando a gente está fora do nosso alinhamento, fora do arquétipo que a gente veio manifestar, o que acontece? Catarses. Então imagina se você coloca um monte de informação naquele monte emaranhado que você já tem, porque você já está perdido, você já está copiando um, copiando o outro, copiando aquele outro. Olha que emaranhado que dá. E eu sempre sugiro que se coloque um período de tempo. Eu vou usar um arquétipo tal. Sim, dá para usar mais de um arquétipo por vez? Dá. Então você vai respeitar um habitat. Você vai respeitar um habitat. É como se fosse, a sua vida não é um zoológico, percebe? Não é um zoológico. Então você vai respeitar a região aonde você vive. O que você quer manifestar, o que você quer vivenciar na sua vida, que soma que você quer e ter paciência, porque você tem que estudar-se, né, ter o seu autoconhecimento, estudar o que você quer, pegar o que você quer e colocar no seu campo vibracional
que vai dar um resultado e você tem que estar atento para perceber o quanto antes de perder o serviço que você está, que você gosta, antes de perder um relacionamento que você quer, que você já tem, que tá tudo bem. Quando você coloca uma coisa ali, não deu certo porque o seu companheiro já estava acostumado com um arquétipo tal, que dava uma soma tal, aí você vai lá e coloca um outro, dá um resultado, tipo, nada a ver, aí você quer, aí eu lembro do pastor Cláudio Duarte falando que lobo namora com lobo, ovelha namora com ovelha, imagina lá, seu marido é um lobo, você traz uma ovelha? Que relacionamento que vai dar esse, percebe? Então, tudo isso, todas essas informações que eu tô passando tem que estar já em mente quando vocês vão manipular um arquétipo. E outra coisa muito importante de se entender é que quando a gente vai usar um arquétipo, respeitar o seu ambiente, respeitando o ambiente, né? O que se tem? Eu vou usar o arquétipo da coruja, tá? Então, qual é o ambiente da coruja? Que coruja é essa que você vai usar? E para que você tá usando essa coruja? Percebe? Então, você vai respeitar esse habitat da coruja, saber como ela vive, como é que aqui funciona, o que funciona ali naquele habitat. E aí, a partir dali, você compõe os seus arquétipos. Não é assim, ó, vou fazer um zoológico. Não dá. E quando você vai usar arquétipos que não são do mesmo ambiente, o que você vai fazer? Vai deixar no ambiente diferente. Por exemplo, uma casa. Uma casa tem cozinha, tem sala, tem quarto, tem banheiro. Percebe? Não é tudo junto. Você não vai colocar a cozinha dentro do banheiro, é ou não é? Percebe onde é que eu quero chegar? Então você tem que entender que o arquétipo da cozinha é para nutrir, é para conversar, é dar amor, é dar cuidado, né? Você não vai colocar isso no banheiro. E o banheiro é um lugar ali onde a gente se limpa, onde a gente se purifica, onde a gente se renova, onde transforma. O quarto é um lugar para descansar, é um lugar para ter um clima. Aí você não vai minar um ambiente com o outro. E é isso que eu falo nos outros vídeos, que é muito importante que a gente direcione os arquétipos. Não coloca um arquétipo, por exemplo, que nem o do Buda. Você não vai colocar um arquétipo do Buda onde você tem que trabalhar, onde você tem que ter movimento, onde você tem que ter movimento. Não, você vai colocar o arquétipo do Buda onde você vai meditar, caso contrário, não coloque. Cada peça da casa, ela tem uma peça da casa que é ancorada ali a energia, vamos supor assim, de toda a casa, que nem o nosso organismo, né? No chakra Manipura, né? Nosso terceiro chakra do poder pessoal, das nossas joias interiores, é daqui que se dissipa toda a energia vital para todas as nossas camadas, né? E assim a casa também. Então você vai colocar um arquétipo do Buda ali bem no meio da casa, as outras coisas vão ficar muito mais mental do que físico. E a gente precisa do físico também, a gente precisa do movimento, tá? A gente precisa dessa parte física, né? Então, a gente precisa prestar muita atenção sobre isso. Analisar o que a gente tá, o porquê que a gente tá querendo colocar um monte. Então, eu sugiro que vá um por vez, né? Analisando com qual arquétipo você se dá melhor. Então, analise-se como você está agora. O que você quer de diferente? E pega um arquétipo e trabalha aquele arquétipo. E analisa quanto tempo que você
O que que muda ao seu redor a partir do primeiro contato com essa vibração? E aí analisa a sua soma vibracional. Analisa como é que as coisas estão ficando ao seu redor, como que você está se sentindo, o que que você anda pensando, o que que mudou, o que que aumentou, diminuiu. E aí você vai analisando aí para identificar se você continua com aquele arquétipo, se você muda o arquétipo, se você pode agregar um arquétipo dependendo do habitat. Sempre pensando no habitat. E pensando no teu habitat também, né? Porque é aquilo que eu falei, você tem que analisar onde você está, aonde você quer chegar, se você quer continuar no ambiente que você está, se você quer mudar do ambiente que você está, com as pessoas que você está, ou se você quer mudar as pessoas que estão ao seu redor, o que que você quer. E aí, a partir daí, você vai usando os arquétipos. Eu sugiro sempre 3 arquétipos no máximo, mas não para a mesma coisa e não na mesma hora. Então, você usa um, intercala, vai não na mesma hora, não no mesmo ambiente. Né? Não, por exemplo, tem várias pessoas que usam no celular. Se não for um arquétipo realmente que soma contigo, que é a tua característica, não usa. Porque isso vai afetar. O que você faz com o teu celular? Você trabalha, você fala com o teu cônjuge, com os teus amigos, isso aí vai estar impulsionando vibrações em você em relação às outras pessoas. E isso o arquétipo chega, faz a soma vibracional e você se expressa, né? Porque nós temos o campo eletromagnético. Então, tá tentando se alinhar. E muitas vezes você não percebe, você fala alguma coisa, você se expressa de algum jeito diferente, e aí vai mudando as coisas. E talvez você não queira mudar o seu amoroso, você não queira mudar as suas amizades, você não quer mudar o seu serviço. Tem que analisar com que você usa o celular. Para que serve o seu celular? Percebe? Se você usa bastante o seu celular, você está sempre ali liberando aquele arquétipo, né? Se combina, ok. Se não combina com o que você quer acoplar em si, vivenciar aquele arquétipo. Eu sou professora, então vou usar um arquétipo de professor e aquilo ali é o que eu sou. É aquilo ali que eu quero ser, tá? E aí, só vai. Mas, né? Se você eu não gosto de ser uma coisa só, né? Gosto de ser mulher, eu gosto de ser professora, né? De ser terapeuta, de estar aqui com vocês fazendo esse vídeo. Mas eu tenho essa característica, já não serve para mim ter uma coisa só o tempo inteiro, né? Então, analisem o que soma com vocês, que não é tão denso. Tem densidades de arquétipo assim como nós. Então vai ter arquétipo um pouco mais denso, mais forte. E vai ter arquétipos mais comuns, como flores, por exemplo. Flores não tem problemas, né? A não ser que sejam flores específicas, né? Mas flores em geral não tem problema nenhum de se usar. Flores, coisas assim mais sutis, não, que é do nosso diário, que é natural da onde a gente vive, né? E aí analisar onde a gente se encontra, qual é a terra que a gente se encontra, o que nasce nessa terra com facilidade. Sabe que nessas coisas exportam de fora, não é daqui, não é natural daqui. O que é o natural daqui? De onde a gente nasceu. E assim sucessivamente, a gente tem que estar ligado nessas coisas. Normalmente a gente não é, né? Mas deveríamos ser. Então é isso, lindezas. Espero ter somado com vocês. Qualquer dúvida, comente aqui embaixo, dê sugestões, compartilhe com quem precisa assistir esse vídeo.
se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo. Beijo no coraçãozinho de cada um e até o próximo vídeo.